E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo oficialmente a live de hoje com esta frase nietzschiana que dá título à live: se cair num abismo, dance. Eu procurarei então discorrer sobre o que está na base desta afirmação nietzschiana, porém, iniciarei aqui com um conto budista que, por sinal, eu publiquei no domingo passado no Instagram e que acabou gerando uma série de respostas com inúmeras interpretações sobre seu conteúdo. Eu, para ser mais preciso, estou usando aqui esta frase de Nietzsche: se cair num abismo, dance, como expediente de interpretação, como expediente para interpretar este conto budista narrado pelo próprio Buda. Na verdade, não é propriamente um conto, mas uma fábula. E a fábula nos diz o seguinte: um homem correndo de um tigre, fugindo de um tigre, acaba se refugiando num precipício. E como não conseguia descer mais este abismo, este precipício, ele se agarrou num arbusto e passou então a observar o que existia no fundo do precipício, no fundo do abismo. E eis que ele encontra um outro tigre. Então percebe que tem um tigre acima dele, pronto para devorá-lo, e nota que tem um tigre lá embaixo, pronto para também devorá-lo. E mais do que isso, nesta situação dramática e desesperadora, este homem nota, além de tudo isso, que dois ratos estão roendo as raízes deste arbusto no qual ele se agarrou. E depois de perceber todo o quadro dramático no qual se encontrava, depois de perceber-se numa situação dramática e extremamente embaraçosa, ele nota que ao lado deste arbusto há um pé de morango com um viçoso e muito avermelhado morango. E eis que, face a tudo isso, diante desta situação extremamente complicada, ele toma o morango para si e o saboreia. Ele diz: que delícia! Então, meus amigos, é este o conto narrado, esta a parábola narrada por Buda. E é interessante que é preciso que a gente vá a fundo no que esta narrativa nos chama a perceber, para que a gente possa compreender efetivamente a problemática fundamental de nossa existência. Então é essa a interpretação que eu procurarei dar aqui a vocês como alternativa às várias interpretações dadas pelos seguidores lá que escreveram no Instagram as suas opiniões e que foram, no geral, muito interessantes, algumas delas aproximando-se, inclusive, do que eu tenho a dizer. Legal, professor. Muitas foram as suposições, muitas interpretações, mas o que o senhor nos oferece aí como tradução, como interpretação para este conto, por sinal interessante, mas um pouco enigmático? Olhem bem, a gente pode analisar, a gente pode interpretar
este conto, esta fábula, esta passagem mitológica, por assim dizer, a partir de duas perspectivas. Uma é tomando esta passagem, tomando esta parábola, como um acontecimento circunstancial, tomando esta experiência como uma situação circunstancial ou conjuntural de existência. Ou mais precisamente, tomando esta experiência vivida pelo homem no sentido do que muitos colocaram como resposta a esta postagem, no sentido do carpe diem. Vocês certamente já ouviram esta expressão carpe diem. Inclusive um amigo meu me disse que há certo tempo atrás as pessoas tinham o hábito de tatuar carpe diem no corpo, virou uma espécie de modismo, sei lá, 5, 10 anos atrás. Essa expressão todos nós de certo modo já ouvimos. E ela pode ser traduzida em aproveite o dia. É exatamente isso que, quando transliterada do latim, ela nos comunica. Só que estes que usam carpe diem para tatuar os seus corpos, talvez desconheçam, é uma suposição, talvez desconheçam que esta expressão aparece na cultura romana, de onde ela foi extraída, em um momento de decadência. Os carpe diems da vida, por assim dizer, sempre aparecem nos momentos de decadência. E claro que é por isso que ela vai ser tomada aí por muitos como lema de vida, ao ponto de muitos tatuarem seu próprio corpo. Só que esta expressão ela foi extraída, só de passagem aqui, ela foi extraída de uma das odes de Horácio, que foi um grande poeta romano. A frase completa é carpe diem quam minimum credula postero. Traduzindo para o português, aproveite o dia confiando o mínimo possível no amanhã. Aproveite o dia o máximo que você pode, confiando o mínimo no dia seguinte, o mínimo no amanhã, o mínimo no futuro. Então, reitero o que disse, essa expressão expressa um certo sentimento de pessimismo que sobrepaira as sociedades em estados de degenerescência. Por isso que eu assinalei aqui, como ressalva, que talvez aqueles que se apropriam desta expressão como lema de vida, talvez não estejam efetivamente cientes do que ela significa. Mas voltando aí, a gente pode tomar esta passagem da perspectiva de um acontecimento circunstancial de existência ou na perspectiva do carpe diem. Traduzindo mais efetivamente, a gente pode tomar este acontecimento, por mim relatado, como uma atitude de busca por intensos prazeres face à impossibilidade de um futuro promissor, face à impossibilidade de um futuro auspicioso, de um futuro que nos alegre, ou seja, face à degeneração da nossa cultura, face à degenerescência de nossa sociedade, face à decadência de nossa civilização, face à desconstrução da linguagem e das nossas instituições, face a tudo que denota decadência, face a tudo que denota vazio existencial, face a isso, só lhe resta, amigo, claro, se lançar de cabeça no abismo dos prazeres que são acessíveis a você. E é por isso, claro, que a nossa cultura nos oferece de forma abundante 1001 possibilidades de prazeres intensos. Então é por isso que estamos diante
de um verdadeiro supermercado de prazeres acessíveis a nós através de qualquer Tinder da vida, de qualquer, enfim, contexto cultural no qual nós, porventura, nos venhamos a nos inserir. Então, você pode tomar desta perspectiva, ou seja, este acontecimento, de certo modo, sim, nos leva a perceber que diante de um fracasso inevitável de existência, a gente pode sim se lançar a buscar prazeres anestesiantes. Inclusive, isso é muito bem refletido, aqui de passagem, por um jornalista e escritor brasileiro conhecido, Zuenir Ventura, numa obra que ficou muito notável, que virou best-seller aqui no Brasil na década de 90, se eu não me engano, a obra que ele escreveu, 1968, o ano que não terminou. 1968, o ano que não terminou. Uma obra bem interessante, bem legal, para a gente entender aquele contexto efervescente de transformações e rupturas que aconteceu lá em 68, movimento gay, movimento hippie, movimento rock and roll, guerra não, amor, sim, não, a frase não é essa, não faça guerra, faça amor, ou seja, sexo, drogas e rock and roll, todos esses lemas que, de certo modo, os mais antigos aqui conheceram, porque ficaram muito em voga na década de 80, 90, o Zuenir Ventura fala, de certo modo, desse paroxismo, dessa busca por uma espécie de experiência intensa. Você tem, inclusive, o próprio psicanalista Timothy Leary, junto com outros pensadores, até um filósofo chamado Aldous Huxley, que escreveu aquela obra maravilhosa intitulada Admirável Mundo Novo. Esses caras, de certo modo, provocaram uma espécie de terapêutica em que o paciente era submetido a viagens através de LSD e era uma espécie de terapêutica voltada para uma espécie de encontro interior através de um indutor, no caso aí artificial, o LSD. Então tudo isso aí é descrito pelo Zuenir Ventura como um momento de grande êxtase existencial. Até o Edgar Morin se refere a este ano de 68 como o ano de maior êxtase da história, maior paroxismo da história. Beleza. Então nós temos aí uma espécie de marco do Carpe Diem. Só que tem um detalhe, e o próprio Zuenir Ventura nos fala deste tal detalhe que eu direi agora, nesta mesma obra, 1968. Ele fala que, embora tenhamos vivido toda essa intensidade, toda essa efervescência de transformações, rupturas, buscas por renovações políticas, culturais, atitudes transgressoras, como lema de vida, não se pode acreditar em uma pessoa com mais de 30 anos, ou seja, uma espécie de celebração a tudo que é juvenil, a tudo que é jovem, a tudo que é, claro, emocional e vibrante. Então ele vai dizer o seguinte: embora tudo isso tenha acontecido, embora esta geração tenha instaurado o Carpe Diem como meio de escapar, meio de buscar superar o pessimismo que é a característica fundamental do século XX, ou seja, duas grandes guerras, Holocausto, Guerra Fria, ou seja, embora o Carpe Diem tenha se tornado o lema de tudo isso, o Zuenir Ventura vai dizer, pois é, meu amigo, mas 20, 30, precisamente 40 anos depois, ele nos causou uma grande ressaca.
ressaca existencial. É ele quem diz. Ele usa, inclusive, esta expressão, ressaca. Tudo isso não gerou transformações tão significativas quanto nós pensamos. Gerou, sim, uma grande ressaca. E esta ressaca foi, talvez, melhor retratada por um outro escritor contemporâneo dele, contemporâneo de Zueni Ventura, um escritor famoso no Brasil na década de 70, 80, porque também participou de todos esses movimentos. O nome dele é Caio Fernando Abreu. E olha que coisa interessante, porque coincidentemente o Caio Fernando Abreu escreveu um livro intitulado Morangos Mofados. Morangos Mofados, em 1982. É o livro mais famoso desse famoso escritor brasileiro, não mais entre nós. Morreu, se eu não me engano, no final da década de 90. O Caio Fernando Abreu escreveu num dos contos de Morangos Mofados, porque é uma coletânea de contos, depois eu até envio caso alguém queira, uma obra que está disponível inclusive na internet. Num desses contos, ele fala o que, ele relata o que uma certa mulher diz ao seu namorado em tom lamurioso, em tom de lamento. E olhem bem que o que ela diz ao seu namorado neste conto retrata que de fato, retrata muito precisamente que o Carpe Diem nos levou a uma ressaca muito grande, ou seja, não nos produziu transformações estruturais, não nos levou a um futuro auspicioso. Ela diz o seguinte, se referindo, quer dizer, conversando com o namorado, ela fala assim: já li de tudo, cara. Marx, Marcuse, Reich, Sartre. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astronomia, astrologia. Já tentei, inclusive, marxismo, candomblé, boate gay e ecologia. Mas só me sobrou este nó no peito, só me sobrou esta dor no peito. Então, o Caio Fernando Abreu talvez tenha retratado, num conto de Morangos Mofados, esta ressaca produzida por esta aposta geracional no Carpe Diem. Ok, professor, então já deu para entender que eu posso tomar esta passagem do conto budista dessa perspectiva circunstancial, dessa perspectiva mais histórica. Posso, entendi, beleza. Agora, e a outra perspectiva qual é? A perspectiva de uma situação estrutural de existência, ou seja, essa situação vivida pelo homem neste conto narrado por Buda aponta para uma experiência estrutural de existência. Presta atenção nas palavras que eu estou usando. Experiência estrutural. Então o senhor está querendo aí me dizer que é algo mais profundo, algo mais ligado à minha experiência, não como indivíduo do século XX, mas como ser humano? Exatamente. O que é esta tal experiência estrutural de existência que nós podemos conceber a partir desta passagem? Olhem bem, o cara está segurando um arbusto num precipício, num abismo, tem lá em cima um tigre querendo devorá-lo, tem lá embaixo um outro pronto para comê-lo. E ele depois percebe que ratos roem as raízes do arbusto no qual ele se segura. Porra, o que é isso? É a sua vida, meu amigo. É a sua condição inevitável de existência. Você é esse homem. Se você for a fundo na compreensão acerca da sua existência. Não entendi, professor. Olhe bem. Se você prestar bem atenção na sua vida, prestar bem atenção no seu cotidiano psicológico, sobretudo, porque ele revela muito das nossas experiências
existenciais, claro, nós somos muito psique, nós estamos muito presos ao nosso próprio mundo psicológico. Se você bem se observar, ou observar a sua existência cotidiana, você vai perceber que você tem dois tigres lhe espreitando. Existem dois tigres espreitando você. Você tem, por exemplo, cotidianamente um passado que o tempo todo lhe chama, sua consciência está sendo chamada por um tigre que quer o tempo todo lhe absorver, lhe consumir, lhe devorar, e este primeiro tigre chama-se passado. Você tem um futuro, que é também um tigre, porque se não fosse um tigre, você não viveria a angústia gerada pelas suas expectativas. Ou seja, às vezes você projeta situações futuras ou simplesmente olha para o futuro de modo a se tornar ou a ficar mais angustiado e intranquilo. E passado e futuro são dois tigres que nos acompanham cotidianamente. Os tigres das lembranças, os tigres das expectativas. Repare que você tem o tigre do desconhecimento de si próprio, está lá em cima, e o tigre do desconhecimento do mundo, que está lá embaixo, ou vice-versa, pouco importa aqui a ordem dos fatores. O fato é que você não se conhece e não conhece o mundo. E cadê você nessa história? No meio, no precipício. Se você quiser, de uma outra perspectiva, quiser olhar para esta situação aristotelicamente, você vai encontrar-se entre a falta e o excesso. Em Ética a Nicômaco, o Aristóteles fala que a consciência está entre dois excessos. A carência, está entre dois tigres, dois desequilíbrios. A falta ou a carência e o excesso. O que os gregos chamam de híbris. Repare se não é assim. Repare se as nossas ações cotidianas nos conduzem quase sempre a esta experiência de falta ou a esta outra experiência, no caso, de excesso. Se você quiser olhar da perspectiva freudiana, o Freud foi muito certeiro nesta sua proposição, quando ele fala das três estruturas da psique humana, das três instâncias do nosso existir a nível psicológico, ou seja, id, ego e superego. O id é um tigre, o tigre dos instintos, das pulsões, dos desejos que você está o tempo todo produzindo e que tensionam você a buscar o que você quer, independentemente do mundo, independentemente de se isso é bom para você ou para o outro. Problema, é um tigre, é o id. E o superego, embora não seja propriamente um tigre no sentido do que é produzido pelo id, é também um tigre porque está o tempo todo lhe impondo leis, normas de comportamento. E o ego está no meio. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que esta experiência, esse desenho feito pelo Buda, e que revela muito do que vivenciamos estruturalmente, pode ser compreendido, ou melhor, foi compreendido, por toda a filosofia, foi desdobrado, foi pensado e refletido. Essa situação embaraçosa, difícil, dramática vivida pelo homem, está na base da consideração feita por Albert Camus de que a existência humana é um grande absurdo. É um grande absurdo. Se você quiser olhar da perspectiva estoica, você vai encontrar esta mesma imagem desenhada pelo Buda, descrita no estoicismo como a sua experiência fati. Ou seja, é o fati da existência humana. O que é o fati, professor? Latim, destino. Porque não foi você quem se colocou no mundo. É destino. Se você estivesse no exato local onde está, porque você pensou, deliberou para isso, não foi você quem decidiu nascer com as características fenotípicas que tem.
com a genética que tem, nascido da família que nasceu, nascido na cidade que nasceu, repare, isso é destino, meu amigo. E se você tem problemas incontornáveis, marcas que a vida lhe deu, contra as quais você não pode fazer nada, é porque existe um destino. E o destino fundamental, de base da existência humana, é estar neste precipício, tendo o tempo todo que decidir entre duas realidades. É por isso que no popular a gente conhece um pouco isso, porque, claro, as frases populares, os ditados populares carregam muito dessas filosofias, desses sentidos filosóficos que desapareceram. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que é isso? O drama da existência. É o trágico do teatro grego. É o trágico do teatro grego. É aquilo que o filósofo Kierkegaard vai dizer numa obra intitulada O Conceito de Ansiedade. Ele vai chamar de angst, ou seja, a angústia fundamental da existência, ou seja, todo homem sente, preste atenção nisso, todo homem sente inevitavelmente medo e insegurança. Porra, tô com a dicção ruim. Medo e insegurança pelo simples fato de existir. A existência, inevitavelmente, produz em nós medo e insegurança. Está na base do existir. É por isso que a gente nasce chorando, porque sabe que o negócio aqui é complexo, é difícil. Então, enfim, estar nesse lugar descrito por Buda através deste conto é estar no nosso lugar estrutural de existência. Sim, professor. Mas e a atitude? Aliás, e os ratos? Os ratos comendo as raízes do arbusto. O que é isso, professor? O tempo, meu amigo. É o tempo. É, no conto, aquilo que simboliza o tempo. É a vida dizendo, olha, você está aqui na existência entre duas polaridades, duas situações que estão sempre à espreita da sua consciência. Você está sempre numa encruzilhada, ou seja, a existência é um drama, é uma crucificação, como eu já disse numa outra live, é uma crucificação, você é uma encruzilhada e precisará resolver este problema. Só que tem um detalhe, diz a vida, através dos ratos do conto, o tempo é curto e ele está passando. Os ratos estão roendo a raiz do arbusto, comunicando ao homem, pois é, meu amigo, não tem jeito. Tigre em cima, tigre embaixo, e o tempo para você encontrar com um deles é curto, está passando. E em meio a tudo isso, o cara olha para o lado, encontra um morango e diz, que delícia. A pergunta que nos cabe para finalizar a live é a seguinte, e esta atitude, que delícia, esta atitude de comer o morango e encontrar alegria, se felicitar, mesmo em condições tão adversas, mesmo em condições tão dramáticas. Isso é o que, professor? Bom, isso é o que o Nietzsche diz no parágrafo 276 da obra Gaia Ciência. Ele diz assim, é preciso que a gente aprenda a dar um estrondoso sim à existência. Ou seja, o que é o colher o morango e sentir o sabor doce que ele proporciona, é estar ou é compreender que mesmo no drama doloroso do existir, você pode dizer um sim a isso. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo na vicissitude, mesmo com lágrimas nos olhos, você pode dizer um sim a tudo isso. E é preciso que você o faça, é preciso que você diga sim a tudo isso. Porque você só tem esta opção na vida. Presta atenção nisso. Não tem outra, meu amigo. Esta é a única opção que você tem. De todas as escolhas que você tem, esta é a principal. Ela é a base de todas as escolhas que a vida
impõe a você tomar todos os dias. Isso é o que o Epíteto, filósofo estoico, comunica-nos já nas primeiras páginas de sua obra A Arte de Viver. Tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não dependem de nós, ou seja, só a própria estrutura da frase filosófica já diz que você está no meio disso, velho. Tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não dependem de nós. O que depende de nós é colher um morango. O que não depende de nós é estar onde todo ser humano precisa estar. Neste drama de estar preso num arbusto, tendo 2 tigres prontos para devorá-lo. E para finalizar aqui em perspectiva budista, porque eu comecei com o budismo, então seria interessante terminar, o sim à vida, ou esse cair dançando no abismo, porque é uma frase de Nietzsche. Olha que frase interessante, como ela ilustra muito bem essa situação. O Nietzsche vai dizer, se fores cair num abismo, caia dançando. A frase não é bem nesta construção que eu fiz, mas o Nietzsche fala que o homem é um ser que cai num abismo dançando. É preciso aprender a dançar nesta queda, porque do contrário, você vai cair de qualquer jeito, só que pode cair entristecido. Já que você vai cair e isso é inevitável, já que o drama, a dor, a vicissitude é inevitável, dance, ria, alegre-se frente a isso. E como isso é dito pelo budismo, professor? O budismo vai dizer que este sim, esta dança no abismo, traduz-se num reconhecimento de que nenhum acontecimento, nem este desenhado pelo Buda no conto, está contra nós. Dirá mais, vai dizer que nenhum valor existe, não há nenhum valor inerente a um acontecimento, não há nenhum valor inerente a um acontecimento, porque somos nós quem atribuímos valores aos acontecimentos. E para finalizar, a terceira proposição, a terceira colocação feita pelo budismo é o reconhecimento, esse sim, esse pular no abismo dançando, só é possível quando nós percebemos, e isso é muito budista, quando nós percebemos que debaixo destes fatos, desses acontecimentos, desses dramas, debaixo das aparências do mundo, nós formamos uma unidade vivente com absolutamente tudo. Nós formamos uma unidade espiritual com todos os seres, com todas as coisas. Isso é muito budista. É isso que fundamentalmente o Buda está dizendo. Ele está dizendo que este homem não tem o que temer, não tem por que temer nada. Por isso lhe cabe sim pegar o morango e usufruir de seu sabor. Por quê? Porque este homem tem no fundo consciência de que nada pode afetá-lo, nem a morte, porque ele é uma unidade espiritual com tudo e com todos. Então não há efetivamente o que temer. Reflitam sobre tudo isso e amanhã, às 13 horas, eu espero vocês com mais um Filosofia por Trás do Mito. Fiquem com Deus. Valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero.